Olá, amigos do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. É um grande prazer estar aqui mais uma vez, podendo falar da Palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui com a nossa segunda lição do estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus. É com muito prazer que eu estou aqui, podendo falar um pouquinho mais da Palavra de Deus para todos nós. E o nosso segundo estudo hoje é sobre a beleza da criação divina. E Deus nos dá mais essa oportunidade de poder falar aqui sobre as suas obras, a sua criação, o que Deus deixou aqui para nós, como que foi criado. Vamos agradecer a Deus aqui por esse momento com uma oração. Vamos agradecer a Deus aqui neste momento agora com uma oração. Santo, Santo, Eterno Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por mais um dia de estudo, pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer mais a Tua Palavra. Pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados, Pai, que esteja à frente desse estudo nesse momento, para que possamos com clareza entender a Sua Palavra, que o Seu Divino Espírito Santo tome agora essa palavra, Senhor, e nos guie para a Sua verdade, conforme a Sua vontade, Senhor Deus. É o que te pedimos e agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, vamos começar aqui, né? O segundo estudo é a beleza da criação divina. E a nossa introdução aqui é assim. Tudo o que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Como disse um estudioso do passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos no presente estudo. E vamos aqui para a primeira pergunta. Como era a Terra antes de ser criada? Isso nós vemos aqui no capítulo de Gênesis 1, versículo 2. Vamos acompanhar comigo? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós vemos aqui que a palavra de Deus nos mostra a terra era sem forma e vazia. Depois que Deus começou a dar formas, começou a dar vidas. Vamos continuar aqui, que é muito interessante o estudo de hoje. Como foi formado o universo? Nós vamos ver aqui em Hebreus 11:3 e Salmos 33, 6 a 9. Vamos ver aqui primeiro Hebreus 11:3. Vamos acompanhar? Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das formas que não aparecem. Em Salmos 33, de 6 a 9. Eis que diante
de Deus, sou como tu és. Também eu sou formado do barro. Por isso, não te inspiro terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, falaste perante mim, e eu ouvi o som das tuas palavras. Estou limpo, sem transgressão. Puro sou, e não tenho iniquidade. Vejamos aqui como foi formado o universo. Aqui nós vemos nesses 2 capítulos e versículos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ou seja, Deus falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. Porque aqui está, em 6 dias, fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. Você vê que coisa maravilhosa? Você vê que Deus fala na perfeição da criação, nos pássaros, nos animais, nas folhas, no cheiro das flores, nos seus frutos. Como podemos acreditar que uma explosão pode ter feito uma coisa assim tão maravilhosa, tão perfeito, um funcionamento único? Deus é maravilhoso, gente. Pergunta 3. Quem participou do ato da criação? 1 Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No capítulo de João, capítulo 1, versículo de 1 ao 3, está assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Conseguimos entender aqui, meus queridos, que é o responsável pela criação do nosso mundo? Vejamos aqui mais detalhadamente que em Gênesis diz que no princípio era Deus, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e Deus era o Verbo. Isso significa que Deus, nosso Senhor Jesus, e o Espírito Santo estava à frente da criação do nosso mundo, da criação do nosso universo. Vejamos aqui, no princípio Deus criou o céu e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Todas as coisas foram feitas por meio de Jesus. Embora a Bíblia não use a palavra Trindade, há vários textos que mencionam as 3 pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Em Mateus 28, 19, 2 Coríntios 13, 13. Há, portanto, um só Deus Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. Vejamos aqui em 2 Coríntios 13, 13, só para confirmação: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Meus queridos, isso não quer dizer que Jesus Cristo tira a divindade de Deus, pois Deus enviou Jesus Cristo aqui na terra como Deus para que nós possamos seguir os seus caminhos. Pois Deus disse que Jesus Cristo aqui se chamava Emanuel, e Emanuel se chama Deus conosco. Quando os discípulos perguntam para Jesus como que é Deus, e Jesus fala: como pergunta como que é Deus, sendo que vocês me vê?
Quem me vê, vê a Deus. Isso não é tirar a divindade de Deus. E vamos lá, pergunta 4. Como foi o processo diário da criação? Gênesis 1. Vamos acompanhar? No primeiro dia, no verso 3 ao 5, Deus fez a luz e separou o dia e a noite. No segundo dia, que é dos versos 6 ao 8, Deus criou o firmamento e separou as águas. No terceiro dia, os versos do 9 ao 12, Deus separou a terra dos mares e criou as vegetações. Quarto dia, versos 13 ao 19, formou os grandes astros, o sol e a lua, e as estrelas. No quinto dia, dos versos 20 ao 23, criou os peixes, animais marinhos e aves. No sexto dia, nos versos 24, 26 e 31, criou os animais, o homem e a mulher. E no sétimo dia, Gênesis 2, versículo 1 ao 3, Deus descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. A palavra hebraica para dia, na expressão tarde e manhã, o primeiro dia é Yom, que significa um período de 24 horas. Vamos à pergunta 5. Como se deu a criação do homem e da mulher? Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, 18 ao 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja adônia. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome ao homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe, e disse ao homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, a
carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. Na pergunta 5 é: como se deu a criação do homem e da mulher? Vamos recapitular aqui. O homem criado do pó da terra, mulher criada da costela de Adão, coroando a obra da criação. Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou, diferentes do restante da criação, que veio à existência pela palavra de Deus. O ser humano foi feito à sua imagem, foi moldado pelas mãos de Deus e recebeu diretamente de Deus o sopro de vida. Você é muito especial para Deus. Vejamos aqui, meus queridos. Deus criou tudo com a sua palavra. Mas o homem e a mulher, nós fomos criados com imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados pelas mãos de Deus. Vemos aqui como somos especiais. Será que nós estamos dando valor para o nosso Pai Todo-Poderoso? Vamos à pergunta 6. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Está lá em Gênesis 2, do 8 ao 15. Vamos lá, do 8 ao 15. Então lá. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradável à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, o segundo rio chama-se Gion, o nome do terceiro é o rio Tigre, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Nossa 6ª pergunta aqui diz assim: que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Nós recebemos de Deus um lindo jardim, uma das mais belas criações que Deus deixou para nós, para que possamos cuidar. Deus é maravilhoso, meus queridos. Gênesis 2, 15 e 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. No dia em que dela comeres, porque certamente morrerás. Sob que condições eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Esta é a última pergunta. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência às orientações de Deus acarretaria 2 consequências: deixar o jardim e ficar sujeito à morte.
pecado. Foi aí que Adão e Eva caíram. Mas Deus é amor e Deus tem o melhor para nós. Bom, meus queridos, vamos aqui recapitular a lição. Hoje aprendemos que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se fez. Os céus e a terra foram criados por Deus. Em 6 dias estavam presentes na criação. Deus, o Pai, o Espírito Santo e Jesus. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Vejamos aqui, meus queridos, nós estamos sujeitos à morte, mas Deus nos dá uma esperança em Jesus Cristo, pelo perdão dos nossos pecados. Por isso, meus queridos, devemos ser fiéis a Deus e seguir corretamente a sua palavra. Vamos aqui a mais um compromisso de fé? Aceito que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade? Creio no poder de Deus, que criou a terra em 6 dias literais. Quero conhecer mais a respeito do Deus Criador. E é isso aí, meus amigos. Ficamos aqui com mais este estudo. Que Deus abençoe a todos. Que tenham um ótimo final de semana. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Deus Todo-Poderoso, agradecemos a Ti, Senhor, por essas palavras, Senhor, de conhecimento que o Senhor nos deixou aqui através da Bíblia Sagrada, Pai querido. Pedimos a Ti mais uma vez perdão pelos nossos pecados, Pai. Nos guia e nos instrua, Pai, para o Teu caminho da verdade. Nos proteja, Senhor Deus. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.